بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bem-vindos, saudade de todo mundo, né? Faz tempo que a gente não se encontra e desejando para vocês, para os nossos amigos internautas que estão sempre também acompanhando até aqui fora, nosso irmão Mohamed falou até, os de fora também, كل عام وانتم بخير, Eid Mubarak para todo mundo, inshallah, e para os irmãos daqui. Hoje, alhamdulillah, casa cheia de novo, bem cheia, né? Alhamdulillah. Hoje a gente vai, sabe, como sempre, dar uma relembrada dos mensageiros que já passamos por eles, né? Porque parece que depois da aula a gente tem chocolate. Hoje vamos voltar à nossa atividade antiga. Então quero que todo mundo abra a cabeça mais e preste atenção nos mensageiros passados e no mensageiro que nós vamos hoje até ele, visitar ele e ver onde ele viveu, como ele viveu, de que forma, né? Inshallah, e as informações que tem dentro da história dele também é detalhadas, muito detalhado. Então, vamos prestar atenção que o chocolate está chegando aí. Aqui o chocolate, ó. Para quem na internauta para acreditar que temos de verdade, não é brincadeira não. Então, passamos, alhamdulillah, pela história aí, por muitos mensageiros, iniciando do Sayyidina Adam, do Adão, até agora, por último, Sayyidina Yusuf. Eu queria relembrar, por quê? Porque agora a gente vai entrar em outra fase. É a fase de outros tipos de mensageiros. Por que outros tipos de mensageiros? Sayyidina Yaqub, que é o pai do Yusuf, e o Sayyidina Ibrahim, que é o pai dos mensageiros, né? Da descendência deles veio um monte de mensageiros. Então essa nova fase agora, a descendência deles. E que descendência? Todo mundo vai lembrar a história do Sayyidina Yusuf. Quando a gente encerrou, a gente falou dos irmãos dele, né? São 12. Ele e os irmãos são 12. E eles formaram, cada um dos irmãos formou um tribo no Egito, né? Cada um deles formou um tribo. E que de cada tribo veio essa descendência dos mensageiros, dos profetas que veio no correr do tempo, inclusive o Sayyidina Isa, o Cristo, veio dessa descendência também, desses 12, dos tribos, né, que vieram desses 12 filhos de Jacob, né? E Jacob tem outro nome, não sei se eu falei da outra vez, Israel. Por isso o nome do país de Israel hoje, o nome dele é Israel, que é o pai deles. Por isso que eles deram o nome do país Israel. Ele é o pai deles, pai praticamente de todos os judeus. Todos os judeus que Sayyidina Musa salvou do faraó e trouxe para Palestina, ou ia trazer para Palestina, eram descendentes desses 12 irmãos, desses 12 tribos. Bom a gente prestar atenção nesses detalhes, porque a gente vai entender exatamente como é que iniciou todos eles. Porque muita gente pensa que os judeus iniciaram muito antes. Não. Antes disso, eles falam que iniciaram muito antes disso. Não, ao contrário. Os árabes, que era a origem daquelas regiões lá, certo? Então, na época que o Sayyidina Musa trouxe os judeus do domínio do faraó, que era, eles não tinham pátria, não tinha nada, não tinha nome, não tinha nada. Trouxe eles, aí sim, começaram a formar tribos e, como falei, o pai deles era Jacob, que é outro nome, Israel, certo? Dizem os mensageiros, dizem os profetas, outro detalhe importante, que dos 12, os 10 era muito ruim, não era? Não tinha 10 profetas, 10, aliás, filhos de Jacob muito ruim, que judiaram dos irmãos deles, os mais novos, né? Dizem que todo o mal que tem até hoje no Israel, dos judeus do Israel, até hoje, o mal é dessa descendência dos 10. E os melhores, que hoje, até hoje também temos judeus, a gente vê pela internet aí como é que tá, a gente vê que os melhores, aqueles que estão chorando, eu vou explicar sobre isso, estão chorando pela existência do país de Israel, porque eles não queriam que existisse, eles não queriam que tivesse. E por que não queriam que tivesse?
Alguém sabe disso? Fim deles. Fim deles. Fim deles. A profecia deles. A profecia, exatamente. A profecia nossa, como muçulmanos, a profecia deles, que está nos livros deles, diz que a partir da hora que eles formam o país deles, que eles não tinham direito de formar, que eles formam o país deles, 60 anos depois, exatos, é o fim deles. É essa a profecia. Entendeu? Então esses judeus mais religiosos, mais ortodoxos, eles estão chorando por isso. Eles não querem, porque eles não querem que viesse o fim deles. E eles falam que nós sabemos que nós não temos direito de um país. Deus nos condenou na época daquela maldição que houve com Moisés no deserto. Nos condenou que vivemos espalhados pelo mundo, nunca teremos um país. Então não deve forçar a barra para ter um país, certo? Mas destino vai acontecer, inshallah vai acontecer. Não, pode acontecer, pode fazer o que fizer. Eles tentam manipular e acham que pode manipular as atitudes e as criatividades de Deus, o poder de Deus. Eles acham que pode manipular, mas a gente sabe, e os próprios religiosos deles sabem que não pode. Isso vai acontecer. Eles estão plantando 10 milhões de árvores do Gardaq em volta de Israel para se salvar, né? Para se esconder, mas eles esqueceram que Allah subhanahu wa ta'ala tem exército de todo tipo. Allah subhanahu wa ta'ala, o vento é o soldado dele, certo? Os anjos são soldados dele, tudo é soldado dele, de Deus. E Deus pode ordenar um anjo só, certo? E dá uma soprada, acaba todas as árvores que eles plantaram, inclusive até o povo, se ele quiser, não é? Eles acham que podem manipular. Enfim, é o fim deles aproximou, né? Essa previsão, né? E o mal vai acabar, inshallah. Mas como a gente estava falando, então os que são mal vêm da descendência. Muitos sábios falam isso e alguns profetas. Algum tipo de mal vem desses 10. E os melhores deles vêm de quem? Do Sayyidina Yusuf e do Benjamin, que é o outro irmão virtuoso, outro irmão que é o melhor, certo? Como originou tudo isso? Como começaram a surgir essa nova fase agora de profetas e mensageiros, né? Veio depois de muito tempo depois de Sayyidina Yusuf, viveu o Estado, o povo de Israel, o povo judeu que estava no Egito, pela gratidão que o rei, o faraó, teve pelo Sayyidina Yusuf, né? Viveram muitos anos, dizem que alguns séculos até, viveram bem, respeitados dentro do Egito, né? Viveram bem respeitados lá pela gratidão que eles tiveram com Yusuf, né? Resultado do que ele salvou eles da tragédia que ia acontecer dos 7 anos e etc. A gente sabe da história. Depois disso começou a virar. Passou um tempinho, 2 gerações, cada geração, pelos cálculos muçulmanos, cada geração leva 40 anos para se mudar uma geração. Lembra quantos anos eles ficaram no exército? No exército não, no deserto. No deserto. No deserto. No TIR. 40 anos. Exatamente, 40 anos se muda uma geração. Por que Deus deixou eles 40 anos? Para mudar uma geração, para trocar por outra geração. Essa história a gente vai alcançar ela com a história maravilhosa de Sayyidina Musa, inshallah, quando a gente chegar na história de Sayyidina Musa. Mas por enquanto a gente vai começar com o primeiro dessa nova fase de mensageiros que vieram da descendência desse povo, desses 12 tribos. Alguns vieram dos 2 melhores, dos irmãos do Yusuf e do Benjamin, alguns de Benjamin, descendência do Benjamin, e alguns descendência do Sayyidina Yusuf, alayhi salam. E esse nosso hóspede de hoje, que é nosso hóspede aqui para narrar a história dele, o profeta, e a gente vai ser hóspede dele porque a gente vai buscar a informação sobre ele, com ele, aonde ele vivia, como ele vivia. Esse nosso hóspede que é Ayub, né? Que é Jacob, né? Jonas. Não. Em português, Jacob. Jó. Isso. Desculpe, eu ia pesquisar para ver o nome antes de mim, mas acabei esquecendo. Jó. Jó. Esse nosso profeta e mensageiro
veio diferente de todos os outros. Todo mundo sabe que os profetas, a maioria deles vivia pobre, né? Vivia pobre, a maioria deles inclusive tem um segredo de Allah subhanahu wa ta'ala, que colocava todos profetas e mensageiros para serem pastores de ovelhas. É um segredo de Allah subhanahu wa ta'ala, por quê? Porque ele educava esses mensageiros, porque ele sabe que esses profetas e mensageiros vão cuidar de nações, né? Vão dirigir nações. Então precisa ter um sentimento nobre, um sentimento de carinho com eles para cuidar dessas nações. E dizem que aquele que cuida, pastor de ovelhas, que cuida por muitos anos de ovelhas, diz que forma dentro dele esse tipo de sentimento nobre. E todos os profetas viveram assim, e quase todos eles vieram ou começaram pobres. Começaram pobres e até numa situação difícil. E passaram, sofreram, mas passaram. Conseguiram superar tudo isso. E o nosso, a gente vai até não sei se a gente pode chamar de fazendas dele, onde ele tinha um monte de fazendas e bastante assim, gado, ovelhas, bastante coisa, muito rico, muito mais do que a gente imagina. E lógico, o rico tem muitos amigos, né? Geralmente o rico tem muitos amigos. Como disse o ditado, tem uma poesia árabe que diz sobre em volta de uma árvore, em volta da árvore, assim, quer dizer, enquanto ela tem frutos, todo mundo está em volta dela, está abraçando, está catando, está relativo. Maravilha. Quando ela se esvazia, não tem mais nada, todo mundo larga ela, a poesia fala assim, larga ela para a poeira. A poeira, derrubar as folhas, essas coisas, ela fica triste. Por quê? Porque não tem mais. Assim que é o ser humano. Quando uma pessoa é rica, assim de amigos se envolvem. Assim de gente, em todo tipo de, né, todo tipo de qualidade de gente, mostra para ele que eles amam ele demais. Acabou o dinheiro, acabou a riqueza, acabou o amor. Acabou o amor. Né? É ligado nisso. Subhanallah. E a maioria das pessoas, subhanallah, eles amam a pessoa sabendo que não vai ganhar nada dele, mas agrada por ser rico, importante ser rico, ou famoso no caso. E assim era o caso de Sayyidina Ayub. Lógico também, além da riqueza, tinha muitos filhos. Tinha, Allahu Alam diz a história, 7 homens e 7 meninas. 14 filhos total. A mulher, a mais linda e a mais virtuosa que tinha. Virtuosa, paciente, muito, muito especial. Allah subhanahu wa ta'ala assim, dadivou a ele com essa esposa. Aonde esse mensageiro foi enviado? Onde ele vivia, onde ele foi enviado? Foi numa cidade chamada Hauran, na Síria, muito conhecida até hoje. Na época de Sayyidina Ibrahim chamava Harran. Até hoje se tornou o nome dela Hauran. Né? Ele vivia lá. E ele foi profeta para aquele povo que vivia lá também. Começou a divulgar entre eles sobre Deus. Ele era muito rico, muito, sabe, os ricos geralmente se distraem com a riqueza também, né? Se distraem, acha que não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo. Geralmente nas rezas, essa sexta-feira o Sheikh Jazallah Khair, que estava fazendo o khutbah onde eu rezei, mashallah, ele chorou de tanto que ele gritou com as pessoas sobre o Ramadã, né? Ele falou, Wallah, Ramadã foi, mas Deus do Ramadã está aí. As 5 rezas do dia que eram no Ramadã ainda continua. A reza do Isha que a gente rezava continua. A reza do Fajr a gente era 5 filas. Hoje a gente reza 4 pessoas. Ele falou. Na reza do Isha, lá naquela mesquita não cabe, Tatuapé chama. Não cabe. É uma mesquita pequena, não é muito grande. Fizeram há pouco tempo e, mashallah, eu rezei Tarawih várias vezes, não cabe. Não cabe, realmente. Eles às vezes invadem a área das mulheres para poder caber os homens. Agora a reza do Isha, 2 filas aqui do lado do chefe. Né? Então vocês veem como é que é. Geralmente lá é uma área muito nobre. Essa área de São Paulo, Zona Leste, muito nobre. Tatuapé. Só tem prédio de ricos, inclusive os árabes que moravam em outras regiões, quando eles se aposentam, quando eles
que são comerciantes, lógico, quando eles querem viver tranquilos, a maioria deles, de várias cidades lá, principalmente lá a gente considera uma área internacional, porque tem regiões de uma cidade e regiões de outra cidade lá, todos os lugares. Porque quando a pessoa quer tranquilidade, quer viver sossegado, eles vão lá naquela região, que é uma região nobre. Então, região nobre, lógico, só tem rico. E o rico, quando você fala para ele de reza, o que ele fala? Tem tempo. Fecha a loja tarde, acontece isso, acontece aquilo, sabe? Às vezes tem coisa que atrapalha, filas no banco, sabe como é que é a situação? Ele fala de um jeito para você ficar triste, para você ficar com dó dele, né? Será que não pensa? Está aí, o profeta de Deus era riquíssimo e não perdia um segundo em gratidão a Allah subhanahu wa ta'ala. Não perdia um segundo, não desviava a atenção dele um segundo dos horários da adoração, dos horários do compromisso dele com o seu Criador, né? Os ricos, eles falaram, não tem tempo. Quer dizer, como não tem tempo? Não tem tempo para Deus que te deu tempo. Deus que te deu tempo, te deu a vida para viver nesse tempo, te deu a respiração para passar esse tempo, te deu tudo, te deu essa riqueza que você tem, que você está desperdiçando o tempo por ela. Se ele tirar isso tudo de você, como uma vez um chefe falou para um rico que falou isso para a gente estava visitando ele, e ele falou, chefe, você precisa saber tanto esse problema que eu tenho, que hora que eu vou rezar? Vai lá no meu escritório para você ver quantas duplicatas eu tenho. Aí o chefe segurou ele na porta da sala dele e falou para ele, escuta, eu sou o ser humano, vim te alertar. E se vier o anjo da morte na hora que você está abrindo a porta para sair para a loja, você vai falar para ele, eu preciso pagar as duplicatas? Quem vai pagar as duplicatas? Na hora que vir o anjo da morte, você vai poder atrapalhar ele? No máximo, se ele te respeitar muito, se ele te admirar muito, ele fala para você, deita para tirar só. No máximo. O que você vai fazer? Subhanallah, a gente não analisa, a gente pensa que é os donos da razão, os donos do tempo, de tudo. Esse daí é uma grande lição, uma grande lição para os ricos, para achar tempo para adoração, e uma grande lição para os pobres, para ver e para ter paciência com a situação, com o sofrimento. Uma grande lição para qualquer um que passa por problemas, que quando vê a história dele, vai achar que nunca teve problemas na Terra. Nunca. De ver os problemas que esse mensageiro alayhi salam viveu, né? Sallu ala Habib. Esse Sayyidina Ayub, como eu falei, tinha 14 filhos, né? Riqueza que não acabava mais, amigos que não acabava mais, tudo. E o Shaitan desafiava. Muitos pensam como os evangélicos falam. Os evangélicos falam o quê? Que o Satanás tentou e tirou as coisas dele. Quem acredita nisso está cometendo incredulidade. Por quê? Porque quem acredita nisso acredita que o Shaitan tem o mesmo poder de Deus. O Shaitan não tem poder de tirar as coisas. O Shaitan apenas sussurra só para você se desviar. Ele não pode fazer nada. Ele não tira nada de ninguém. Não tem poder para isso. Aí ele começou a falar com Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala se orgulhava dele. Olha, o exemplo de paciência, o exemplo da fé, o exemplo de tudo, apesar de ser rico. Aí o Shaitan falou para ele assim, bom, o Senhor deu para ele de tudo, por que não vai ser gratidão? Tira dele alguma coisa para ver. Ele falou para Allah o quê? Tira dele alguma coisa. Aí Allah subhanahu wa ta'ala tirou o quê? Primeira coisa, começou a tirar. Primeiras tragédias que hoje a gente considera tragédias que começaram a acontecer na vida dele, tirou a primeira coisa o quê? Os filhos. Não, o dinheiro, a riqueza. Não sobrou nada. Começou, como hoje uma pessoa falida. Você vê como é que acontece? Uma pessoa às vezes pode ser rica demais. De repente, subhanallah, num ano, some tudo. Ele não sabe como. Tem fábricas, tem lojas, tem tudo, some tudo. Ele começa, parece um buraco que vaza tudo por baixo e ele não consegue segurar. Não é? Quantos temos de exemplo hoje? Não é só ele. Aí começou a acontecer com ele igual empresários, qualquer empresário. Sumiu tudo. Não sobrou mais nada. Acabou tudo que ele tinha. Fazendas, dinheiro, gado,
Tudo que ele tinha, quase a casa que ele morava foi, né? Aí Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele, tá vendo? Não esqueceu um segundo de adorar, de citar, de zikr, não esqueceu um segundo. Aí ele falou, olha o apoio que ele tem, 14 filhos, quem tem 14 filhos tem apoio, ele fica com medo, ou fica preocupado? Tira os filhos dele para ver. Olha só, se hoje um dia algum de nós perder, eu conheço um senhor, wallahi, tem riqueza que não acaba mais, rahimahullah, morreu, mas ele tinha riqueza que não acabava mais, mas ele perdeu um prédio no Líbano. Foi um trambique que perdeu, mas ele tem prédios, sem terrenos, e riqueza aqui. Não teve uma vez que eu encontrava com ele, ele falava que ele não sei o que me aprontou, me perdi aquele prédio. Eu falava para ele, alhamdulillah você tem, alhamdulillah esquece, constrói para um paraíso. Ele tem 90 e poucos anos, Allah, e sempre lá, lembrando daquilo lá, 90 e poucos anos, já está uma perna, como diz o ditado, uma perna na terra e uma perna no túmulo, ainda está pensando nisso, está preocupado com isso. Por que o cara aprontou com ele tudo disso? Se uma pessoa perder tudo isso em menos de um ano, em menos de um ano perdeu tudo. Agora vem a parte mais trágica, começou a perder os filhos um atrás do outro. Você pensou uma pessoa hoje perder um filho só, enterrar o filho, como é duro, como todo mundo fala assim, eu enterrar meu filho ou minha filha com as próprias mãos, Allah, eu prefiro morrer antes, não é? Todo mundo fala assim. Aí ele enterrou o primeiro filho, paciência, cada vez mais ele é apegado em Allah subhanahu wa ta'ala. E adivinha o que ele falava? Allah é uma coisa que arrepia até. Toda vez que ele perdia alguma coisa, tanto de terra como de filho e filha, ele falava, Ya Rab, só não me deixa perder a língua só. Para quê? Só para ele falar La ilaha illallah. Só para ele falar La ilaha illallah. Só isso. Isso aqui, para ele, isso que era a maior tragédia. Nada, perder filho, perder dinheiro, perder riqueza, não era problema. Ele falava, Ya Allah, só não me deixa perder esse contato com o Senhor. Esse dhikr com Allah subhanahu wa ta'ala. E continua. Aí de repente veio outra tragédia. Sabe como eu falei, esse exemplo da árvore, né? Ele tinha escravos e empregados que ele nem sabia quantos. E de repente sumiu tudo. Tudo. Agora, a última tragédia. Se a gente tiver hoje, não tem um de nós, agora mesmo estava falando com os irmãos aqui, do braço, da dor, de não sei o que. A última tragédia dele foi a saúde. Até então ele estava tendo saúde, e o Shaitan ainda falava para Allah subhanahu wa ta'ala, não, tirou tudo, mas ele tem saúde de leão aí, né? Ele tinha 70 anos e tinha uma saúde muito forte. Aí começou a perder a saúde, por dentro e por fora. Doenças que atacavam ele por dentro e por fora. Não tinha nenhum tipo de médico especial, nenhum tipo de raio-x, de ultrassom para tirar. Sabe o que está acontecendo com ele? Só dores, a aparência cada vez pior. As pessoas que ainda sobraram em volta dele fugiam dele, porque tinha medo que a doença pegasse nele. Todo mundo fugia dele. E ele mesmo assim nunca deixou, nunca um segundo esqueceu de dizer de falar La ilaha illallah. E a mulher dele sempre, única que sobrou e em volta dele. Não tinha mais nada. O que aconteceu? Ela gastou até o dinheiro que ela tinha guardado de reserva. Quando terminou tudo, não tinha mais jeito, ela começou a trabalhar fora de casa. Olha só, a pessoa que tinha milhões, a pessoa que tinha milhares de empregados e de escravos, começou a trabalhar de empregada, resolvia, implorava para as pessoas para lavar alguma coisa, para limpar alguma coisa, para eles pagar alguma coisa para ela. Implorava, não é que tinha fácil. E ninguém queria, porque alguns, por gratidão ao marido dela, faziam. Alguns só. Só sobrou
amigos, para não exagerar, 2 amigos só que falavam com ele, adivinha como? Ainda mais humilhante, se não tivesse falado com ele, melhor. Mais humilhante, ele falava à distância, para não pegar doença. Ainda de vez em quando eles vinham visitar à distância. Aí passou o tempo e a mulher dele trabalhando, trazendo alimentação para ele, né? Quebrou um lugar enquanto ela podia, né, fazer, trabalhar. Até que chegou ao ponto, não tem mais esse serviço. Ninguém mais dava serviço. Todo mundo, quando ela chegava, falava assim: olha, fica longe, essa doença do seu marido pode chegar. Chegou a doença dele a tal ponto de cair até pedaços do corpo dele. Até cair pedaços do corpo dele. Aí, subhanallah, chegou ao extremo. Isso foi muitos anos, não foi um dia e outro. Isso ele aguentou, né, naquela situação, adivinha quanto? 17 anos. Há 17 anos. E ele já estava assim, porque quando começou a acontecer tudo, ele tinha 70. 17 anos são 87. 87 anos, imagina uma pessoa numa idade dessa, com essas doenças. Cada vez caindo mais. E ninguém chegava mais perto, ninguém queria ajudar, ninguém queria saber. Um dia, até uma passagem assim engraçada na vida dele, a mulher dele estava na casa dos vizinhos e ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia, e pobre sempre olha para o pobre. O pobre, por incrível que pareça, sempre olha para o pobre. Eles tinham guardado naquela noite um pãozinho só, sobrou um pãozinho na casa deles, para o filho deles comer. E ele já fazia dias que ele não comia o Ayub. Aí o que aconteceu? Os vizinhos falaram para a mulher dele: leva isso daí, porque o menino, nosso filho que nós guardamos para ele, dormiu. Se iludiu e dormiu. Alhamdulillah, não vai reclamar. Amanhã Allah subhanahu wa ta'ala prepara. Então leva para ele comer, para ele segurar a fome dele. Ela levou para ele. Ele falou: de onde isso? Come, não esquenta a cabeça. Imagina só um de nós passar fome por dias e doenças e tudo. E ainda pergunta de onde que é para saber se é halal ou não. De onde que é? Hoje a gente não está nem aí com halal. O fulano fala: não tem problema, come, qualquer coisa come. Alguns chefes falam para você: fala bismillah e come. Das carnes, né? Das pessoas que hoje estão fazendo fatwa e falando halal isso, halal aquilo, né? Por quê? Porque o Rasul sallallahu alaihi wasallam falou: se quiser que sua súplica, a sua vida seja purificada e a sua súplica seja aceita, atib mat'ama. Faça com que entre no seu estômago algo halal, só halal. Não deixe entrar nada haram. Isso não quer dizer só da comida. Isso quer dizer do ganho, se torna lícito ou não, né? A pessoa que está nessa situação ou em qualquer outra situação, se pensar direito e ver a nossa vida que a gente está passando, os dias como está correndo, a gente não ia pensar nunca nessas coisas, nessas comidas. Allah, desse jeito que está correndo os dias, a gente pensava no dia do juízo final. Logo a gente vai morrer. A gente vai acertar as contas com Allah subhanahu wa ta'ala. Não importa o que a gente comer para se sustentar. Tem que comer só uma coisa halal. Não fica se importando de comer as maravilhas da vida. Achar isso, aquilo, não tem problema. O chefe fulano falou, o chefe ciclano falou. Mas o chefe, pode ter certeza, o chefe fulano e ciclano que fez isso para você, que falou isso para você, tá certo que ele vai responder, mas ele vai virar as costas para você no dia de juízo final. Como os ricos vão virar, os ricos que atentavam aos pobres e levaram eles para o inferno. O que está falando no Corão? O versículo que fala assim: Rabbi, eles pedem, Allah subhanahu wa ta'ala, nosso Senhor, aziqhum ضعفين من العذاب والله أعلم أو كما قال. Ele fala assim para Allah subhanahu wa ta'ala: faça com que o castigo deles seja multiplicado, esses ricos que me isso que vai acontecer com a gente. A gente vai falar para esse que jogou a gente nessa tentação, vai falar isso, né? Mas a gente não vai escapar do castigo, não. O Rasul sallallahu alaihi wasallam falou para você: al-halal bayyin wal-haram bayyin. O lícito é claro e o ilícito é claro. Não adianta você falar, jogar a culpa em cima de ninguém. A sua responsabilidade. Enfim, ele falou para ela: de onde é esse pão? Come, você está morrendo de fome, você está numa situação que está perguntando ainda. Quero saber de onde que é. Ela falou aos vizinhos aí, guardaram esse pão para o filho para comer.
Mas, alhamdulillah, ele dormiu, eles deram para você segurar o fome. Ele falou, leva para eles de volta, porque se a criança acordar agora com fome, vai procurar o pão, não vai achar, eu que vou sentir o peso na consciência, leva de volta. Levou de volta. E subhanallah, ela chegou, entrou, ela acabou de falar que ele não aceitou, por questão da criança, pode acordar, acordou a criança. Na hora, acordou a criança, a primeira coisa que ela falou, estou com fome. Aí eles falaram que Deus abençoa Ayub. Se não tivesse feito isso, ele ia chorar até de manhã. Essa criança ia chorar até de manhã, né? Aí, enfim, resolveu. Não comeu o pão, devolveu para eles, né? E continuou a situação assim. Aí chegou ao tal ponto, a mulher dele não estava aguentando mais. Ela falou para ele assim: até quando? Pede Allah subhanahu wa ta'ala, você é profeta de Deus. Pede Allah subhanahu wa ta'ala que te dá alguma coisa. Allah subhanahu wa ta'ala vai atender a sua súplica. Ela sabe, ela tinha fé. Allah vai atender a sua súplica na hora. Pede. Tá bom, já passamos pelas provas, tudo. Assim, um pouco irritado, sabe? Ele ficou irritado, muito irritado. E ele falou: Wallahi, se Allah subhanahu wa ta'ala me devolver a saúde, eu vou pegar um chicote, um pau assim, vou te dar 100 chicotadas. 100 chicotadas. Mas, sabe, essa expressão dele, isso significa muita fé. Muita fé. Que ele sabe, se ele pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah vai atender. Aí ele falou assim para ela: vou te dar 100 chicotadas se eu ficar curado, inshallah. Aí tudo bem, passou uns dias, ele falou a mulher dele, aliás, depois de uns dias de fome, ela veio com comida. Ele falou: de onde que é isso? Ela falou: come, isso daí Allah subhanahu wa ta'ala deu, não sei o que, come, assim, assado, não quis comer. Até descobri de onde que ela trouxe isso. Aí ela levantou o lenço e mostrou, ela vendeu o cabelo dela. Antigamente os cavaleiros, só para vocês entenderem, para que vendeu o cabelo? Antigamente não tinha peruca. Mas antigamente os cavaleiros, bons cavaleiros, que para mostrar ser bom cavaleiro, ele comprava traça, como é que chama? Trança de mulher, assim, longa, por mais longa que seja, e fazia o negócio do cavalo, como é que chama o... Crina. Cavalo? Que coloca assim na cabeça do cavalo para segurar, na corda. Isso, ligeiro. Eles compravam os cavaleiros, assim, bons cavaleiros compravam isso. Ela vendeu para isso, para poder comprar comida. Quando ele viu que a mulher dele chegou a esse ponto, a situação chegou ao extremo, o que ele falou? Ele levantou as mãos para o céu e não fez uma súplica direta. Não fez uma súplica desesperadora direta. Ele fez assim: Allahumma qad massani dhur. Inni massani dhur. Wa anta arhamur rahimin. Meu Senhor, me atingiu o mal. Não pediu para resolver alguma coisa. E o Senhor é o mais misericordioso dos misericordiosos. Acabou. Ele quer dizer, como se estivesse dizendo para Allah subhanahu wa ta'ala: já me atingiu o mal. E o Senhor sabe que a minha situação. Só isso, só. Aí Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, na hora. Allah subhanahu wa ta'ala mandou um profeta, um anjo de mensageiro, e ela tinha saído para buscar alguma coisa, para fazer, alguma coisa. Todo dia ela saía para tentar alguma coisa. Aí o anjo falou para ele: Ya Ayub, quer dizer, bate o pé no chão. Ele bateu o pé no chão, ele falou: esse anjo, vai sair uma água fria, gostosa, assim, sabe, fresquinha, gostosa. Dela você se lava, aí vai te curar por fora.
e dela você bebe, aí vai te curar por dentro, né? Subhanallah. Ele se banhou, na hora começou a curar, ele tomou por dentro, curou, na hora. E banhou, enquanto ele estava banhando, aconteceu um milagre. Estava assim, até sem roupa, se banhando e tudo, escutou barulho, olhou assim para o céu e vinha uma nuvem, sabe, os gafanhotos no deserto, quando vem uma nuvem deles assim, grande, muito grande. Vem uma nuvem de gafanhotos, uma nuvem atrás dela e outra nuvem atrás dela, sem parar as nuvens, se parava em volta dele. Quando eles paravam no chão, os gafanhotos se tornavam ouro. Se tornava ouro, né? Aí ele começou a juntar, né? Ainda até sem roupa, juntar assim. Aí Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele: por que você está juntando? É seu, não precisa juntar, não precisa fazer isso. Ele falou: ya Allah, só pela baraka, só para não perder a baraka, sabe, pela baraka do Senhor, que o Senhor que está me mandando só pela baraka. Você sabe, ele queria só ser abençoado por isso, que está vindo diretamente de Allah subhanahu wa ta'ala. Lógico que ele provou que ele não é tão ganancioso assim, ele não é tão, né, se apegado no dinheiro assim. Mas só pela baraka, se só está vindo diretamente de Deus, ele queria sentir a baraka disso. Juntou e se tornou muito mais rico do que era antes. Aí, de repente veio a mulher dele. Ela olhou, não viu assim, olhou assim um rapaz jovem. Aparenta esse rapaz 19 anos, 18 anos, mais ou menos. Ela falou: ô jovem, você não viu um senhor aí doente que estava aqui sem poder se mexer? Estava nesse lugar aqui mesmo, não estava podendo se mexer. Você viu para onde ele foi? Ele não podia sair daqui, para onde ele foi? Você viu por acaso? Aí ele olhou para ela, deu risada assim. Ele falou para ela assim: você não me reconheceu? Ela falou: wallahi, se eu não tivesse, parece que estou sonhando, porque a sua aparência assim parece Ayub quando eu era jovem, a cara dele quando eu era jovem. Mas a gente sabe, ele tá com uma idade tão avançada e velho, caindo, né? Tudo cheio de doenças, não é ele. Mas a sua aparência, subhanallah, me animou até, parece ele. Ele falou: Ana, eu sou Ayub. Ele ficou feliz. Possível isso? Lógico, ela acreditou, que Allah subhanahu wa ta'ala é capaz de fazer qualquer milagre, né? Mudou tudo. Então ela fez a mesma coisa também, né? Nada esperta, né? Tomou a mesma água, tomou banho com aquela água e ela voltou jovem também. Voltou jovem, Deus disse assim que até reformou ela, sabe? Voltou jovem por dentro e por fora, né? E disse que começou a vir os filhos, e Allah subhanahu wa ta'ala dadivou ele com o dobro dos filhos que ele tinha. O dobro. Vinha em gêmeos, assim, veio para atingir um número dobro. Aí vem o caso, os dois são curados, né? Quem que lembra ainda? Falta alguma coisa para acontecer? Vocês lembram alguma coisa? Faltam 6 chicotadas que ele prometeu. Né? Faltam 6, ele não esqueceu. Mas ele estava preocupado, ele estava tão feliz. Ele estava assim, feliz com a esposa dele também. Mas ele estava preocupado, como é que ele vai fazer isso, né? Como é que ele vai falar para ela, tudo? Allah subhanahu wa ta'ala sentiu a preocupação dele e enviou mensageiro de novo. Ele falou para ele: pega um monte de espiga de trigo, os pauzinhos dele, sabe, que segura o trigo, junta 100, podre ou não podre, seja o que for, junta 100 deles, amarra eles todos num amarrado, 100, e bate nela com aquilo lá de leve, mesmo com aquilo lá de leve, entendeu? Só toca nela só para cumprir seu juramento. O juramento do profeta é juramento. E ele vai cumprir esse juramento por quê? Para quem? Com quem? Com Allah. E Allah permitiu que ele fizesse isso, o capítulo está pago. Aí ele fez isso, juntou e pagou, né? Aí a gente fala: mas ele é profeta, ele teve paciência, tudo se recuperou desse jeito, né? E a gente, wallahi, em vários hadith Qudsi, hadith do Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala nos deu o aviso, nos deu o caminho, nos deu tudo. E falou assim: se você seguir certo, se você acompanhar Allah subhanahu wa ta'ala
da forma certa, da forma que Ele te ordenou. Não tem um hadith Qudsi que fala, Allah subhanahu wa ta'ala se torna o braço que você mexe, se torna os olhos que você enxerga, se torna a boca que você fala. Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer, significa o quê? Significa o poder de Allah subhanahu wa ta'ala vai se tornar, vai vir em você. Então, não é, sabe, não é diferente. Os profetas, a gente sempre falou em outras histórias, os profetas são exemplos de vida para nós, exemplos de fé, exemplos de paciência. A melhor das adorações, a melhor das coisas, até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falou, a melhor das atitudes assim, a paciência. Em situação de doença, de pobreza, de problemas com os filhos, problemas com a paciência é o melhor segredo, paciência e nunca esquecer da lembrança com Allah subhanahu wa ta'ala. Porque ninguém vai te olhar no final dos tempos, ninguém vai te, sabe, acompanhar você assim, passo a passo, ninguém vai te salvar da situação crítica a não ser Allah subhanahu wa ta'ala. Mas contanto que você segue certo, contanto que você faça aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou. Allah, o profeta sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, é diferente de todos, por isso que é o melhor de todos, é o chefe de todos os profetas mensageiros, porque ele não deixou assim, uma agulha, qualquer coisa que existe na vida que não ensinou a gente, que não guiou a gente, que não alertou a gente dos erros e das coisas que podem acontecer, né, nesse mundo que a gente vive. Aí de repente, né, lógico, acontecer, como eu falei, tudo isso pode acontecer com a gente, lógico. Finalizou assim a história do Sayyidina Ayyub, e assim também pode finalizar as histórias nossas. Cada um de nós que vive problemas, vive qualquer problema que tiver, esse é o exemplo de saber superar os problemas, qualquer problema. Quem tem problema com filhos, às vezes vícios, às vezes problemas de doenças, problemas dele mesmo, doenças que tem eternas, sabe? Tenha paciência, tenha fé em Allah subhanahu wa ta'ala, e sempre cita Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, quem tem doença, que sabe a sua previsão, até a sua previsão de vida, quanto que vai ser, não é diferente da gente, não é nunca diferente da gente, é a mesma coisa. A gente está aí, a vida está correndo tão rápido. Quantos tem por aí? A gente tem até conhecidos com doenças crônicas, e já morreu antes deles milhares e milhares de jovens. Né? O que está acontecendo hoje na Palestina? O que está acontecendo na Palestina? A gente está chorando por eles, a gente está triste por eles, está sofrendo por eles. E eles estão sofrendo? Não, você olha as reportagens, o próprio povo falando, não queremos que pare a guerra, não queremos trégua. A gente já está morrendo de fome mesmo, já está morrendo de sofrimento. Isso não é de hoje. Eles falam, há 7, 8 anos Israel fez o cerco econômico e não entra nada. A gente está morrendo de tudo. Então vamos decidir isso logo de uma vez. A gente tem que ter fé e esperança. Que isso que a gente falou de previsões que vai acontecer, já logo, inshallah, essa previsão dos sábios muçulmanos e judeus, não passa de 8 anos, inshallah. 8 anos, quantos anos já passaram de tragédias, de problemas? Vamos ter paciência, vamos ter. Eles lá dentro dos conflitos estão tendo paciência. Por que a gente não vai ter? Né? Muitos falam por que nós, os muçulmanos, estamos sofrendo. Por que nós, os muçulmanos, passamos por isso? Né? Não é os muçulmanos. É os muçulmanos, geralmente os muçulmanos passam por muito disso, porque Allah subhanahu wa ta'ala coloca a gente em prova diariamente coloca a gente em prova, para ver se a gente vai ter essa paciência, para ver se a gente vai ter essa fé de resistir tudo isso. Barakallahu fikum, inshallah, a gente vai fazer as perguntas daqui a pouco, para ver o que nós decoramos de tudo isso, para ver quem vai ganhar mais chocolate. Peço a Allah subhanahu wa ta'ala que abençoe todo mundo que estão aqui, que vieram aqui, e que dê para eles muita paciência, e não só os que vieram aqui, os que estão na internauta, os nossos irmãos internautas que estão pelo mundo inteiro, estão assistindo a gente e estão vendo, inshallah. Espero que isso sirva de conselho. Espero que isso serve de conselho para todos nós e para todos os irmãos que estão vendo
sirva de exemplo assim, de paciência, de perseverança na nossa vida, no nosso dia a dia, e sirva para aumentar a nossa fé nas nossas previsões e nas previsões que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez para a gente, né? E que Deus guia a nossa vida com luz da sabedoria e com luz de conhecimento, inshallah, e com a luz da fé para todo mundo aqui, inshallah, e os nossos irmãos que estão assistindo. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.